Fala pessoal, estou eu aqui de novo, Diego Ferreira, te ajudar a ser um fisioterapeuta campeão. Então, MyChamp, vem comigo. Mas antes, a gente falar sobre a aula, que hoje é um assunto muito legal, muito interessante, as Red Flags. Então, antes de falarmos sobre a aula, faz aquela força aí para nós no canal, se inscreve, curte o canal, dá aquela curtida, comenta assuntos que você gostaria de saber, dúvidas sobre a aula, compartilha com seus amigos e ative as notificações. Olha só, hoje, dessa aula, eu vou deixar um presente para vocês aqui, referências que vocês podem estar estudando sobre red flags. Então, vou deixar as referências de artigos científicos aí para você que quer se aprofundar no assunto. Se você não está com esse tempo, com essa disposição de ir atrás dos artigos, estudar de maneira aprofundada, eu fiz aqui um checklist fácil, rápido, que se você seguir na sua anamnese, a chance de você ser pego por uma red flag de surpresa é muito pequena. Sempre digo para os meus alunos que mais importante que ajudar o paciente, primeiro é não prejudicar o paciente. Então, se o paciente chegou no seu consultório com um problema, ele tem que sair com um problema, ou menos que isso. Ele não pode sair com dois problemas, que é o problema que ele tinha antes, e o segundo problema, uma iatrogenia gerada por você. Então, fique atento. Se você é profissional de primeiro contato, não pode deixar de assistir esse vídeo e mande para os seus amigos que são profissionais de primeiro contato. É importantíssimo. Porque estamos falando de triagem. No primeiro contato, o paciente chegou a você, você tem que triar esse paciente. O que é triar? É você, dentro da avaliação, identificar quais são os problemas dele para que ele seja atendido pelo serviço de eleição, o que seja mais adequado ao seu quadro, ao seu problema ou à sua doença. O que acontece é que se você trabalha com dor, como eu, que atendo prioritariamente pacientes com dor, a dor ela é um sintoma muito genérico, tem vários problemas que geram dor, desde problemas corriqueiros do dia a dia até problemas graves, como câncer. Então é óbvio que se o paciente chega no meu consultório com câncer, não sou eu que tenho que tratá-lo. Identifiquei que ele tem uma suspeita de malignidade, vou encaminhar para o serviço correto, ali, o serviço de eleição, para uma avaliação oncológica. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre red flag. Então, montei esse checklist aqui para vocês das red flags e vou explicar cada item, coisas que vocês têm que estarem atentos na sua avaliação ou são coisas que eu vou ter que perguntar ao paciente. Primeiro item do checklist, número 1, idade. Pacientes com dor que tenham menos de 18 anos e mais de 50 anos, é muito importante vocês estarem atentos. Por quê? Pacientes menores de 18 anos podem ser dores decorrentes desde malformações congênitas, doenças, até câncer. Então, por exemplo, tem um tipo de tumor, que é o osteosarcoma, que ele dá muito comumente em joelho de adolescentes, pré-adolescentes. Então, um paciente que nessa idade tem dor no joelho, e se essa dor tem algumas características específicas, tem alguns padrões específicos, está cheirando mal. É importante você avaliar. E pacientes com mais de 50 anos, aí a idade começa a ser um fator de risco para muitas doenças e para muitos problemas. Então é importante você estar atento com essa questão da idade, especialmente se esse paciente com mais de 50 anos tem histórico prévio na sua história própria, de saúde, ou na família. Então, por exemplo, homem 55 anos com dor lombar, tem antecedentes na família de câncer, então suspeita de câncer de próstata, por exemplo. Estejam atentos, gente, não come bola. Segundo item do nosso checklist, uso de anticoagulantes, ou pode ser também antiplaquetários. É muito comum, especialmente cardiopatas, usarem anticoagulantes. Anticoagulante pode gerar um problema na coluna, por exemplo, chamado hematoma dural ou subdural. O paciente que tem um hematoma desse, um hematoma subdural, gente, vai ter dor que pode muitas vezes parecer uma dor corriqueira dessas de coluna, que o paciente vem no dia a dia no consultório queixar para a gente. É comum ter isso? É frequente? Não, não é frequente. Mas esteja atento para que você não seja o premiado. Ganhou na Mega Sena ao contrário? Então, para que esse paciente, que apesar de ser raro, ele existe. Então, se o paciente tem o uso dessas substâncias,
faça uma avaliação física bastante criteriosa. Em caso de incongruências na avaliação física, na anamnese, peça uma avaliação para um diagnóstico diferencial. Terceiro item do nosso checklist, número 3, febre. Paciente que teve febre recente, vocês sabem que febre é um sintoma clássico, né? Um sintoma não, na verdade, um sinal clássico de processos infecciosos. Não somente pacientes com infecções têm febre, tem doenças reumáticas que podem dar febres, febrículas e tudo mais, mas em geral, febre está ligado à doença ou ao comportamento de doença. Então, se esse paciente teve febre recentemente, você tem que fazer uma boa avaliação e ver se essa dor que ele tem hoje não é decorrência de uma doença que ele teve ali atrás. Porque às vezes essa dor que ele tem ainda é resquício da doença. Então, precisa saber se a doença está controlada, como é que está o tratamento, se ele não está instável, se a doença não gerou uma lesão nele, né? Então, por exemplo, um paciente tem uma espondilodicite, que é uma infecção na coluna. Fiquem atentos. Número 4. Cirurgias recentes. A cirurgia recente, o problema dela não é a cirurgia em si, e sim os riscos que a cirurgia gera. Como, por exemplo, falamos das febres, os riscos de infecção. Falamos do hematoma subdural, uso de anticoagulantes. Então, pacientes que fizeram cirurgia recente estão dentro desses fatores de risco aqui. Novamente, reforça essa questão que a gente está conversando aí de uma boa avaliação física, os dados baterem, esses dados não são incongruentes. Número 5. Traumas recentes. Tá? Então, um paciente que teve um trauma há pouco tempo e chegou no seu consultório. Isso pode ser indicativo de lesões mais graves, como fraturas, rupturas de ligamento. Então, é um tipo de tratamento que não é um tratamento da fisioterapia em termos de tratar a dor. Né? Você vai fazer, como fisioterapeuta, um tratamento de reabilitação. Mas antes de você fazer a reabilitação desse paciente, precisa ter um correto diagnóstico. Mas quando somos profissional de primeiro contato, é muito comum o paciente torcer o tornozelo, caiu ontem, e em vez de ir num serviço de pronto atendimento, fazer uma radiografia, um exame de imagem e tal, ele vem no seu consultório, caiu ontem, estou com essa dor aqui, resolve para mim? Cuidado com o resolve para mim. Pode ser uma lesão. Se for lesão, precisa se seguir, né, toda a propedêutica, ortopédica aí para o tratamento dessa lesão. Vamos seguindo. Item número 6. Malignidade. Olha só, gente. Malignidade, tá? Estamos falando de tumores malignos. Então, fiquem atentos a pacientes com histórico de câncer ou histórico familiar robusto de câncer. Por quê? Porque muitas vezes o primeiro sinal de uma doença maligna como o câncer é dor. Então, tumores primários da coluna, eles não são os mais frequentes, eles acontecem, mas não são os mais frequentes. Isso já gera uma certa dificuldade diagnóstica no primeiro momento, se você não está esperto, mas o que é mais comum da gente ver no consultório, a gente vê com muita frequência, é o quê? É o paciente que tem tumor há menos de 5 anos, tratou o tumor e veio com dor no seu consultório. Então você precisa fazer uma boa avaliação para ver se essa dor deste momento é uma dor corriqueira, todos nós estamos sujeitos a ter, né, com frequência, ou se é algum tipo de metástase vindo desse tumor. Então fique muito atento às correlações. Por exemplo, se a dor é lombar do paciente, dor na coluna lombar, e o paciente teve um histórico recente de tumor de intestino, tumor de órgãos pélvicos, fica atento, especialmente quando existe essa correlação direta, ok? Sempre é bom estar ligado nos sinais e sintomas de alerta. Então, nós vamos falar agora. O nosso item número 7. Então, sintomas de alerta geral, que servem para muitos desses itens aqui e para outras coisas, inclusive. Anorexia. O que é anorexia? Paciente que não tem fome, não se alimenta, não consegue comer. Isso é comportamento de doença, tá? Fiquem atentos. Perda de peso sem motivo. Quando eu pergunto para os meus pacientes,
Você perdeu peso sem motivo recentemente, ou nas últimas semanas, meses? Isso não vale, claro, para o cara que está fazendo atividade física, era sedentário, está fazendo atividade física e percebeu que começou a emagrecer, ou para a pessoa que começou a fazer dieta, ou para a pessoa que está tomando Ozempic, ou enfim, a pessoa começou a fazer jejum intermitente, aí tem motivo para perder peso. Estou falando de perda de peso inexplicável, sem causa aparente. Quando pergunto para as mulheres, a maioria responde assim para mim: quem dera perder peso sem motivo, né? Preocupado com a questão estética. Mas não é bom perder peso sem motivo, é melhor não perder. Então, perda de peso sem motivo pode ser um sinal de doença. Um outro item, dor noturna. Dor noturna é o que? Aquele paciente que acorda no meio da madrugada com dor. Geralmente dores intensas, muitas vezes dores excruciantes, que não respondem nem a analgésicos, a medicamentos. Dor noturna, gente, é um sinal bastante comum nas doenças em geral, nos problemas de doença. Contudo, quando ela acontece de maneira isolada, ela dá muito falso positivo no atendimento primário, então você tem que estar atento. Se o único sintoma do seu paciente é dor noturna, a chance de ser um falso positivo para red flag é de aproximadamente 85 a 90%. Por quê? Porque a dor noturna isolada pode ter outras origens. Vou dar um exemplo para vocês. Um paciente com lesão discal é muito comum ter dor noturna, porque à medida que ele está deitado, o disco vai reidratando, isso aumenta a pressão lá no foco de lesão do disco e dá dor. Então, a gente sempre, quando vai fazer e avaliar as red flags do paciente, tem que analisar o contexto, a história desse paciente, como a dor começou, se existe mais de um sinal de red flag. Um outro item que também pode estar aqui nos sintomas de alerta geral, na verdade não é bem um sintoma, né? Um item, uma condição do paciente, são os pacientes imunocomprometidos. Então, pacientes que têm histórico de uso ou abuso de drogas, paciente com AIDS, paciente que faz uso de situações ou medicamentos que são imunossupressores. Isso pode ser fator de risco para várias doenças. Algumas coisas nós comentamos aqui, né, e outras à parte também. Então, fique atento. Red flag é algo muito importante se você é profissional de primeiro contato. Então, desde o início da sua avaliação, você tem que prestar atenção nesses sinais, sintomas que o paciente vai apresentar para você. Ok? Então, aqui falei de red flags de maneira geral. Claro, cada segmento do corpo que você for avaliar pode ter variáveis disso aqui, onde você vai ter adição de dados aí, de coisas a serem pesquisadas, porque é um tema que pode ser bastante amplo a depender do que a gente for avaliar no paciente. Espero que vocês tenham gostado da aula. Foi um prazer estar com vocês. Vamos junto aí construir uma fisioterapia padrão ouro. Seja um fisioterapeuta campeão.